noite, galera. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa disciplina. Trouxe para vocês aí a ementa, tá? Para vocês darem uma olhada. Nós temos 6 dias de aula, tá? Começando hoje dia 30, encerramos dia 4 de abril e a nossa avaliação será dia 3, ok? 3 de abril. Aqui vocês estão percebendo que na ementa tem uma visita ao hospital. Infelizmente, nós não vamos realizar por conta das circunstâncias, tá? Iremos fazer uma avaliação, uma atividade, tá? No lugar da visita, ok? Vamos lá iniciar a nossa disciplina de administração e enfermagem, tá? Para a gente falar de administração de um hospital, primeiro nós precisamos entender o que é um hospital, tá? E aí nós vamos trabalhar o conceito lá do significado da palavra, tá? A palavra hospital vem da palavra do latim hospitalis, que significa casa de hóspedes, né? Uma boa palavra aí, um bom significado para descrever o hospital, tá? O hospital, gente, ele é um estabelecimento voltado para o tratamento e o diagnóstico, certo? Tratamento e diagnóstico dos doentes, tá? E também para investigação e ensino. Essa investigação aqui, gente, são de casos novos, doenças novas, casos raros, situações, né, que não costumam acontecer e a gente vai fazer a investigação disso, tá? Dentro do ambiente hospitalar. E o ensino. Aqui eu ainda adiciono aqui, sabe? Pesquisa, porque ensino sem pesquisa não é ensino, tá bom? Então, além do tratamento dos doentes, diagnóstico, tratamento, investigação e ensino, tá bom? O hospital, gente, ele precisa estar aparelhado, equipado, tá bom? E aí, quando eu falo de aparelhamento, equipamento, eu não tô falando também de pessoal, tá? Recursos humanos, e aí eu preciso de recursos humanos qualificados para trabalhar, tá bom? E também é aparelhado de materiais, tá bom? Máquinas, equipamentos, tá bom? Que vão ser destinados justamente para a função principal, que é diagnóstico e tratamento. Além disso, nós também vamos ter, né, a presença de uma equipe multidisciplinar, tá bom? Essa equipe multidisciplinar é composta por vários profissionais, dentre eles médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, e em alguns hospitais nós temos a adição do dentista, tá? E também do educador físico em algumas situações, tá? Todos os profissionais juntos aí prestando uma assistência de qualidade para o paciente, cada um no seu quadrado, executando a sua função, e cada trabalho, cada função se junta uma a outra para a gente ter no final o resultado que a gente espera para aquele paciente, certo? As funções do hospital, vamos lá, nós temos 3 funções, tá bom? 3 funções. A grande maioria dos hospitais funciona com essas duas aqui, tá? Que é a função curativa e a função preventiva, ok? O que seria a função curativa? É justamente tudo aquilo que o hospital faz, tratamento e diagnóstico, tá? A função preventiva é a função de educação sanitária, de controle de doenças, né? De investigação, como eu falei anteriormente, de questão epidemiológica, número de casos, tá bom? E também na execução das políticas de saúde, tá? Os programas de saúde que nós conhecemos, tá bom? E aí tem alguns hospitais que têm adicionado a função educativa. Aqui em São Luís nós temos 2, que é o Hospital Universitário Presidente Dutra e o Hospital Universitário Materno-Infantil, que foram projetados exclusivamente para a função educativa, tá? Então, esses 2 hospitais, eles funcionam com as 3 funções, tá? Mas a grande maioria funciona só com essas 2, curativa e preventiva, certo? Continuando, vamos falar aqui da classificação hospitalar quanto ao tipo de atendimento. Nós temos 2 classificações, hospitais gerais e hospitais especializados, tá? O que é um hospital geral? Pelo nome a gente já consegue imaginar o que seja, tá? Mas vamos aqui ver o significado. O hospital geral, gente, é aquele hospital que ele vai atender quase todas as doenças, tá? Quase todos os pacientes que são portadores de doenças diferentes, doenças variadas, tá? Então, nós temos aí, no Hospital Geral, a união de especialistas, tá? De várias especialidades médicas, ok? Esse hospital, ele pode ser limitado por algumas questões. Que questões são essas, professora Melanie? São as questões de grupo etário, tá? De uma faixa etária, de uma faixa de idade. Aí eu vou dar para vocês o exemplo do Hospital da Criança, tá? Eu, que já tô velha,
Não posso me consultar no hospital da criança. Por quê? Porque o hospital da criança só atende crianças, tá? Eu já passei dessa fase há muito tempo. A limitação da camada da população, tá? E aí nós temos o hospital militar. Eu também não posso ser atendida no hospital militar porque eu não sou soldado do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, não sou casada com nenhum e não tenho nenhum familiar que seja soldado. Então não posso ser atendida por este hospital, porque o hospital ele é para uso exclusivo dos militares e seus dependentes. E também temos a finalidade específica, e aí eu vou citar novamente o hospital escola, tá? Que a função do hospital escola é a função educativa que nós vimos ainda há pouco, certo? E o hospital especializado, o hospital especializado é aquele hospital onde o atendimento está voltado apenas a uma especialidade médica, tá? E aí eu dou para vocês o exemplo das maternidades. Eu também não posso ser atendida na maternidade. Por quê? Porque eu não estou grávida, não tenho filho, né? Vou ter um dia se Deus quiser, mas eu não posso ser atendida lá, porque lá a especialidade é obstetrícia, tá? Então, homem também não vai ser atendido na maternidade, né, minha gente? Por quê? Porque homem não pode engravidar. Então, o que o homem vai fazer lá a não ser acompanhar a sua esposa gestante, né? Quando vai. Então, a maternidade, ela é um hospital especializado, tá? Só atende um tipo de especialidade, que no caso da maternidade é a obstetrícia, tá? Quanto ao tempo de internação, quais são as duas classificações? Curta permanência e longa permanência. Vamos lá. Um hospital de curta permanência, gente, é aquele hospital onde o paciente ele não pode passar mais que 30 dias internado, tá? E aí eu vou dizer para vocês um exemplo. UPA. Aí alguém vai dizer, professora, mas a UPA tem paciente que está internado lá há mais de 30 dias. De fato, tem pacientes que estão internados lá há mais de 30 dias, tá? Mas o que acontece? Originalmente, a UPA não foi projetada para esse tipo de internação, tá? A UPA ela é projetada para que o paciente ele fique em observação por, no máximo, 72 horas, tá bom? Então, por isso que ele é considerado um hospital de curta permanência. O hospital de longa permanência, gente, já é aquele hospital, aquele serviço onde o paciente ele pode ficar mais de 30 dias, tá? E aí, quais são os exemplos? Os hospitais universitários que nós temos aqui em São Luís, Presidente Dutra e Materno Infantil, e também o Aldino Arabello seria um ótimo exemplo de um hospital de longa permanência, tá? Porque aí a permanência do paciente ela pode passar de 30 dias, dependendo da situação e do caso que esse paciente ele tenha, tá? Lá no Hospital Universitário, Presidente Dutra, lá na clínica cirúrgica, que é o setor onde eu trabalho, nós temos pacientes que já estão lá há mais ou menos 60 dias, né? 90 dias. Isso depende também do quadro e de como o paciente responde ao tratamento, certo? Classificação hospitalar quanto à lotação. Quando eu falo de lotação, gente, eu não estou falando de quantas pessoas tem dentro do hospital, tá bom? Eu estou falando aqui sobre a quantidade de leitos, ok? E aí o que acontece? Para a lotação, nós temos 4 classificações: pequeno porte, médio porte, grande porte e capacidade extra, tá? O que seria um hospital de pequeno porte? Aquele hospital que tem de 1 leito até 49 leitos, certo? O hospital de médio porte é que tem de 50 leitos até 149 leitos. Grande porte, de 150 leitos até 500 leitos. E o hospital de capacidade extra, mais de 500 leitos, tá? Aqui em São Luís, pelo menos na rede pública, nós temos apenas hospitais de grande porte, tá bom? Até 500 leitos. Alguém vai dizer, professora, mas no Socorrão tem mais de 500 pessoas internadas. Teoricamente, né? E aí ele seria um hospital de capacidade extra. O que acontece? No Socorrão eu não tenho 500 leitos. Eu posso ter 500 pessoas internadas, mas mais de 500 pessoas internadas, mas eu não tenho 500 leitos, tá? Por quê? Porque eu tenho pessoas internadas no corredor, eu tenho pessoa internada em cadeira, né? Então, não são leitos, são improvisações, tá certo? Então, aí não conta para a capacidade. E, originalmente, o Socorrão ele foi projetado para atender um certo tipo de quantidade de pacientes, né? De acordo com os leitos que tem, que não é mais de 500 pessoas, tá bom?
Áreas de circulação do hospital. Nós temos duas áreas de circulação, a área de circulação externa e a área de circulação interna, certo? A área de circulação externa, aqui nós temos as entradas e as saídas, tá? E uma informação importante aqui é que as entradas e as saídas, elas precisam ser independentes, tá? Ou seja, nós precisamos ter várias entradas e saídas no hospital e elas não podem ser as mesmas para todas as funções, tá bom? Vamos entender um pouquinho como é que é essa questão de ser entrada e saída independente, tá? Primeiro, eu preciso de uma entrada e saída independente para pacientes e visitantes, ou seja, entrada exclusiva para eles, tá? Então, assim, no hospital, a grande maioria eu não tenho a entrada igual para pacientes e funcionários, tá? Os funcionários, eles entram por uma outra entrada, tá bom? E aí a gente vai cair na segunda, aqui na letrinha B, né? Que é a questão de uma entrada e saída específica para servidores, material e serviço. Então, assim, quando você tá no hospital, na sala de espera, na recepção, por exemplo, você não observa chegar um carro de um monte de caixa de soro, de equipe de scalp e passar pelo meio da recepção para ser entregue lá no almoxarifado, né? Por quê? Porque eles têm entradas diferentes, eles entram pelo fundo, esse material entra pelo fundo do hospital, tá bom? Então, nós temos entradas e saídas diferentes aqui para servidores, material e serviço, tá? Temos uma entrada diferente para a unidade de emergências, tá bom? Então, assim, no caso das UPAs, eu vou dar um exemplo bem claro das UPAs, tá? O que acontece? Na UPA, nós temos a área vermelha, que todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece. E assim, a área vermelha, ela tem duas portas. Ela tem uma porta que dá para o corredor dentro da unidade e ela tem uma outra porta que dá para fora da unidade, que é por onde a ambulância deixa os pacientes que estão realmente graves e precisam de atendimento imediato. Nós chamamos essa sala, que a gente conhece como área vermelha, como também salas de grandes emergências, tá bom? Então, nós temos entradas e saídas independentes. Uma entrada e saída para dentro do hospital e uma entrada e saída para fora do hospital, onde as emergências, elas chegam, né, pelas ambulâncias. Temos uma entrada e saída independente para as unidades de ambulatórios, e aí eu vou dar exemplo do Hospital Universitário, Presidente Dutra. Nós temos a entrada principal, que é para pacientes e visitantes, e na lateral do hospital nós temos uma entrada lá quase no fundo, que é a CEMARC, que é a Central de Marcação de Consulta, né? E nós também temos a entrada do ambulatório na lateral do hospital. Então, os pacientes que vão para o ambulatório entram pela entrada do ambulatório e os funcionários entram pela entrada principal, certo? E também temos aqui a entrada e saída independente para a sala de guarda de cadáveres, tá? E aí eu pergunto para vocês já viram um necrotério, ou morgue, como a gente chama, dentro do hospital? Algum hospital que tenha um necrotério dentro do hospital? Não. Sabe por quê? Porque precisa de ser um setor separado, independente. Tá? Então, assim, quem está internado, quem está acompanhando como acompanhante o paciente, quem está como visitante, não sabe se tem gente no morbe, se não tem gente no morbe, se tem família chorando, se não tem, se tem corpo lá, se não tem. Por quê? Porque a entrada, ela é separada, tá? Ela é separada. O morbe, o necrotério é um setor separado, né? Lá nos fundos do hospital, na maioria das vezes, independente, ou seja, não tem ligação direta com os outros setores do hospital, certo? E a circulação interna, né, que é a circulação dentro do hospital, certo? O que acontece? Essa circulação interna, ela é extremamente importante, tá? E aí eu vou explicar para vocês aqui 3 pontos de importância para a circulação interna dentro do hospital. Tá? E a gente precisa observar porque a circulação interna, ela é extremamente importante para o fluxo adequado, né, dentro do hospital. Primeiro, qual é a função da circulação interna? Proteger, tá bom? Os serviços de UTI, de centro cirúrgico, de isolamento, de estranho, tá bom? De pessoas que não fazem parte do setor circulando por esses setores, tá? Até porque UTI, centro cirúrgico e unidade de isolamento são áreas que têm circulação restrita. Então, só vai passear pelo setor quem faz parte do setor, tá? E aí, nós abrimos, no caso da UTI, por exemplo, um horário para a visita, que é de cerca de 1 hora, tá?
Então, só vai passear pelo setor quem trabalha no setor, tá bom? Por isso a gente chama de circulação interna. O outro ponto importante é evitar o cruzamento, tá, de material limpo com material contaminado. E aí vocês viram lá em fundamentos, né? Vamos aqui voltar na aula de fundamentos, calçamento de luva estéreo. Um macete que nós damos para os alunos que estão aprendendo. Sujo com sujo, estéreo com estéreo, né? Assim que funciona, para a gente não contaminar. Pois é, a mesma coisa acontece na circulação interna. Tá? Então a circulação interna é importante para isso, para que eu não tenha o encontro de material sujo com material limpo, porque se eu tenho encontro de material sujo com material limpo, o material limpo não vai deixar o material sujo limpo. O que vai acontecer? É o material contaminado que vai contaminar o material que está limpo, então não posso ter esse tráfego aqui, tá? Esse encontro de material limpo com material contaminado. Por isso a circulação interna ela é importante, tá? E o terceiro ponto de importância é o quê? É evitar o cruzamento desnecessário de pacientes internos com pacientes externos. Esses pacientes externos aqui, ó, são pacientes que vêm de outros serviços, seja para fazer um exame, né? Às vezes a máquina de tomografia do hospital não está funcionando, ele tem que ir para outro hospital fazer o exame. Então não pode ocorrer esse encontro aqui, tá? De pacientes internos com pacientes externos. E de pacientes internos com visitantes. Um acompanhante de um paciente lá da UTI encontrou com o paciente que está, né, na unidade de isolamento. Isso não pode acontecer, tá bom? Então é importante. Professora, por que isso não pode acontecer no caso de pacientes internos com pacientes externos? Com pacientes externos, por que isso não pode acontecer? Porque esse paciente externo que vem de outro serviço, eu não sei como é que acontece a questão do trabalho no setor de onde ele está vindo, no serviço de onde ele está vindo, tá? E eu não posso colocar meu paciente interno em risco de contrair algum tipo de infecção cruzada no encontro desses dois, tá bom? Por isso que nós temos a circulação interna, ok? Nossa primeira parte da aula a gente vai ficar por aqui.